bom dia, segunda-feira. Muito obrigada por abrir as portas da sua casa e nos receber nesse dia de hoje, né? Semana quente por aqui, né, gente? Mas melhor assim, eu sou do time calor, não sou do time inverno. E hoje, para um pouquinho, vamos começar. Fecha em mim aqui, produção. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha para o maridão. Você já pensou o que passa na cabeça dele? Ou você já pensou o que passa na cabeça da sua esposa? Pois então, hoje você vai saber. Nós trouxemos uma mulher inspiradora, uma neurocientista que vai conversar sobre as diferenças do cérebro do homem e da mulher e como que isso impacta no nosso dia a dia. Então, com vocês, doutora Jeanine Beckenstein. Bom dia. Bom dia, Maringá. Bom dia a todos os ouvintes que estão aqui nos assistindo. Pois é um desafio, né? Eu tenho visto por todo o Brasil, onde eu tenho palestrado, e falado sobre essa diferença entre o cérebro masculino e feminino. E como, quando nós sabemos, né, Majô, quando essas diferenças são tão sutis, mas são biológicas, quando nós compreendemos ela, o que acontece? É paz no relacionamento, gente, é isso mesmo. Então, nós temos, assim, algumas diferenças, por exemplo, dos dois hemisférios, que o homem é muito mais objetivo e a mulher é muito mais comunicativa. Nós precisamos mais ou menos de 17 mil palavras por dia. Eles precisam só de 1.700. Meu Deus, doutora Aline, que diferença que dá entre o homem e mulher. Isso tudo. Se eu preciso de 17 mil, acho que comigo é um pouquinho mais. Acho que eu chego umas 30 mil fácil, viu? De tanto que eu gosto de falar. Gente, a doutora Jeanine, ela é do Rio Grande do Sul. Então, ela está aqui na região do Paraná ministrando uma série de palestras e vai, então, trazer um pouco pra gente aqui essas principais diferenças e como isso impacta no relacionamento. Então, se você não sabe o que pensa seu marido, quer saber um pouco melhor como se dá o pensamento dele, hoje o bate-papo é para você, viu? Então, a principal diferença do cérebro, da forma de comunicação, de entender o que o outro está falando. Como que a gente pode exemplificar isso e vendo essa principal diferença entre homens e as mulheres? Bem, a principal diferença é o fluxo sanguíneo no cérebro. Essa imagem aqui que vocês estão vendo. Pode permanecer certo? nela, produção, por gentileza. Pode voltar na foto do cérebro e deixar ela... Isso, obrigada. Essa é a principal diferença. O que nós vemos lá? Os dois hemisférios, certo? O fluxo sanguíneo do cérebro do homem, ele flui, então, de frente para trás. É como se a gente pudesse, cada vez que o homem pensa, por exemplo, está sentado assistindo futebol, aí o pensamento, o fluxo sanguíneo faz tec, 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 sobe, desce, sobe só de um lado do cérebro. Porém, se a esposa chega lá depois e fala assim, escuta aqui, a torneira lá está pingando, quando que você vai arrumar? E aí ele para a movimentação de um lado do cérebro e começa do outro, de frente para trás. Tec, 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 tec. É isso que ele consegue. Aí ele diz, mulher, por favor, deixa eu assistir meu futebol. Aí ele para o hemisfério direito e começa com o esquerdo novamente, tá? Isso faz dos homens muito mais objetivos. Eles não conseguem realmente se concentrar em mais de uma coisa. Então, mulheres, não fiquem brigando com seus maridos, por favor. Eles não conseguem por causa do cérebro. Então... foca em mim aqui, produção. Ele não está te ignorando, ele apenas não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando ele estiver sentado no sofá, você chegou em casa, mas eu estou no sofá, tomando uma cervejinha, espera um intervalo, pede uma licença. O que a gente faz na prática, doutora? Na verdade, deixa ele assistir, né? Se for alguma coisa urgente, um acidente, é claro que você tem que interromper. Mas para falar sobre a torneira, espera um momento melhor para falar com ele, deixa ele lá tranquilo, com um lado do cérebro só funcionando, pessoal. É o que precisa. E em contrapartida, para os homens que estão assistindo agora, como que funciona o nosso cérebro, para eles entenderem a gente? Ah, bem assim. Se puder voltar de novo a imagem, ia ser bem legal. Olha só. Ah, essa imagem que passou agora é para os homens entender, a próxima, por favor, é para entender como é que é a questão do cérebro feminino. Olha só, gente, nós temos um grande sistema, certo? Olha lá, as mulheres, esse aqui são todos os botões para uma mulher funcionar durante o dia. E o de cima são dos homens, ou seja, é um só em contrapartida de tantos. Por que isso? Porque assim como os homens têm um fluxo sanguíneo específico de frente para trás, como eu mostrei lá na figura do cérebro, o que acontece com o cérebro da mulher? Nós temos uma circulação total dos dois hemisférios. Então, o nosso cérebro é mais ou menos assim. Por um lado, tec, 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 nós podemos falar do futebol e voltar
e voltar para o outro assunto. Nós podemos cuidar da criança e mexer a panela. Nós podemos responder o WhatsApp e também decidir o que nós vamos fazer naquele dia e assim por diante. O que acontece? O nosso fluxo sanguíneo do cérebro, ele é dos dois hemisférios. Então, homens, por favor, as mulheres, quando elas vão contar alguma coisa, elas até se debruçam muito tempo ali, num mesmo assunto, detalhes. Mas veja bem, olha que o cérebro, o nosso circuito, ele é lateral, né? Então, enquanto que o homem é tec, 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 certo? A mulher é como? Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, circula, vai em diagonal, vai para o outro lado. Então, gente, parece assim uma imensidão de conexões. Nosso cérebro é assim. E como é que isso impacta na comunicação do casal? Homens, eu sei que é difícil, mas, por favor, vocês precisam, na verdade, escutá-las. Determinar um momento do seu dia para escutá-las. E quando elas começarem a se perder na fala, vocês gentilmente dizem assim, meu bem, por favor, vamos voltar àquele assunto principal? É porque eu já não sei mais do que nós estamos falando. Não é, homens, que mais ou menos acontece? Então, na prática, o cérebro do homem, ele só pensa uma coisa ao mesmo tempo. Então, o homem só fica pensando aqui, gente. Tec, 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 tec. E nós, mulheres, pensamos de todos os jeitos possíveis. Exatamente. Então, a gente nunca está pensando em uma única coisa ao mesmo tempo, né, doutora? A gente pensa, as mulheres estão ligadas em várias coisas. Por conta do fluxo sanguíneo e por conta da calosidade do cérebro que a gente fala, né, que reparte aqui, o do homem é muito fininho, por isso que não comunica dessa forma. O das mulheres é muito mais amplo. O que acontece? Então, a gente tem a comunicação assim, a gente tem assim, a gente tem assim, a gente tem assim. Por isso que as mulheres têm tantos pensamentos de tantas coisas e conseguem falar mais. Nós somos mais comunicativas, por isso que nós temos mais palavras. Então, às vezes, eu brinco, né, com meu marido, eu digo assim, olha, você vai ter que me ouvir hoje, porque eu não falei as minhas 17 mil palavras, então, sinto muito, você vai ter que escutar. Pois é, gente. Então, na prática, homens, tenham paciência. Por mais que a gente fale vários assuntos ao mesmo tempo, a gente liga muitos assuntos, né, um no outro, é difícil para o homem entender. Então, meninas, vamos tentar encerrar uma caixinha de assunto por vez para poder facilitar o entendimento deles. E isso, gente, é neurociência, isso não é achismo. Muito importante poder dizer isso também, né, doutora? Exatamente, isso é comprovação científica, baseado no fluxo sanguíneo de um cérebro. Então, as mulheres são mais empáticas justamente pelo mesmo motivo da questão do sangue, né, que fica circulando ali. Os homens são mais sérios, eles são mais racionais em tese. Mas, em compensação, nós somos mais razão do que eles. Vocês sabiam disso? Não imaginava, eu achei que fosse o contrário. Para mim, mulher é muito mais emoção e o homem razão. Não é assim? Não é. Homens são mais impulsivos. Porque como eles tomam decisões mais rápidas, por conta dessa movimentação só frente e trás. Agora, como as mulheres ponderam muito antes de tomar uma decisão, então nós somos muito mais demoradas, nós não somos impulsivas. Então, homens, são vocês os impulsivos, não nós. Olha só, então, muita gente fala que a gente age na impulsividade, não é verdade. Mas a mulher, uma coisa é verdade, né, doutora? Vê se você concorda comigo. Quando nós tomamos uma decisão, é definitiva, né? Porque nós ponderamos mais. E, Majô, você sabe quem gasta mais? Quem é que compra mais? Eu acho que em quantidade, nós mulheres, pelo menos, né? Exatamente. Mas quem é que gasta mais? Olha, não somos nós? Não. Mulheres, nós compramos mais coisas, certo? Mas os homens, quando compram, eles compram algo muito caro. É o PlayStation novo, é o carro novo, é aquela televisão que eles dizem, não, eu preciso mais polegadas para o meu futebol. Então, quando eles compram com um valor bem maior do que as mulheres. Nós compramos picadinho. Olha só, gente, e é verdade, pensando agora faz total sentido essa teoria, essa evidência, né, em que nós gastamos em mais quantidade, pequenas coisinhas, e os homens em mais
quantidade de preço, de valor investido nos itens, que compram menos, mas valores maiores. Que impressionante. Quem quiser saber um pouco mais sobre você, sobre o assunto, como que te encontra, doutora Janine? Fica fácil lá no Instagram, né? A gente nas redes sociais, o @ é Giannini Benkenstein. Eu sei que é um pouco mais complicadinho esse nome, mas se você pesquisar depois, durante aqui as informações, né, Maju? Com certeza vai ser compartilhado o @, mas assim, estude. Não permita que o seu relacionamento seja sempre assim, desta forma, porque você não conhece um pouco mais sobre ciência, sobre o seu cérebro. E entender um pouco mais nossos companheiros. Então, salve o seu relacionamento com a doutora Giannini Benkenstein. Se quiser acompanhar ela no Instagram, vai lá no meu, que fica mais fácil. Majô Maringá, que eu vou postar um stories, vou marcar a doutora Giannini para você acompanhar o trabalho dela. Muito obrigada, tenha uma excelente semana e é com você, Carlinhos.